Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Bruana está aqui para conversar com vocês sobre um documento que o governo do estado fez, chamado Plano São Paulo, e nele o governo colocou todas as regras para as retomadas de todas as atividades aqui no nosso estado. Então vamos aprender um pouquinho sobre esse Plano São Paulo? Então crianças, nós vamos conversar, como eu disse para vocês, a respeito do Plano São Paulo. O Plano São Paulo foi uma estratégia que o governo do estado teve para a gente conseguir combater ao coronavírus, baseado na ciência e na saúde, tá? O estado de São Paulo ele é muito grande, ele tem 645 municípios e Pedreira é um deles. Nós estamos localizados na região sudeste do estado. Olha aqui a cidade de Pedreira aqui que eu marquei aqui para vocês, tá? Como o estado ele é muito grande, então, para facilitar as decisões a serem tomadas a respeito do coronavírus, o nosso estado ele foi dividido em 17 departamentos regionais de saúde. Foram centralizadas as cidades menores com as cidades maiores de cada região. Nós ficamos pertencendo à região aqui de Campinas, mas tem regiões como Sorocaba, Registro, Taubaté, Bauru, tem lá Grande São Paulo, tá? E esses departamentos regionais de saúde, eles estão caracterizados segundo uma escala de 5 níveis de abertura, que eu imagino que vocês já tenham ouvido aí falar, e tal região está na fase amarela, tal região está na fase vermelha, que é isso daqui, ó. Essa escala, ela vai falar sobre os níveis de abertura das atividades comerciais de cada região, tá? A fase 1, que é a vermelha, é o alerta máximo. É a fase de maior contaminação, com a liberação apenas de serviços essenciais, que eram os mercados, postos de gasolina, farmácias, tá? Que era lá no comecinho de tudo. A fase 2 é o controle, é a fase de atenção com eventuais liberações. Então, uma coisinha ou outra começou a ser liberada. A fase 3 ela é chamada de flexibilização. É uma fase já controlada e tem mais liberação de atividades. A fase 4, ela é a abertura parcial dos comércios, tá? É a fase decrescente com menor restrição, então daí já tem mais coisas podendo funcionar. E a fase 5 é o normal controlado, que é a fase azul, a fase de controle da doença, liberação de todas as atividades com os novos protocolos da saúde. Cada nível dessa escala ele vai representar como cada estabelecimento comercial ele deve funcionar. Por exemplo, cada região poderá abrir determinados setores de acordo com as fases que aquela região se encontra. E aí, as regras são: média de taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com coronavírus, assim como o número de novas internações no mesmo período e o número de óbitos também tem que estar reduzido para ocorrer essa mudança de fase. Então aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês, é o comércio, tá? Que são lojas, esse tipo de atividade. Para funcionar os comércios, teria que acontecer o seguinte: na fase 1 não é permitido a atividade comercial. Na fase 2 já é permitido, mas com algumas restrições. Ocupação máxima do lugar a 20%, horário reduzido, proibição da praça de alimentação, daí se a pessoa quiser ela tem que ir lá retirar e consome na casa, tá? E aí sempre com os protocolos de cada região. Na fase 3, a ocupação máxima dos lugares daí já aumenta para 40%, horário reduzido ainda, vai poder funcionar os comércios apenas 8 horas e ainda com a questão dos protocolos. Aí a fase 4, que já é a verde, já libera um pouco mais, a capacidade vai para 60%, mas ainda com a adoção dos protocolos. A requalificação das fases de cada região, por exemplo, do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, né? Ou do amarelo lá para o vermelho de novo, vai acontecer semanalmente caso a região tenha um grande índice de aumento nos casos. Agora, caso as regiões elas já estejam mais tranquilas com a questão dos casos do Covid, essas restrições vão acontecer daí a cada 2 semanas, tá? Eu peguei algumas últimas atualizações aqui para vocês verem. Ó, atualização do Plano São Paulo,
Lá em 7/8, a 10ª atualização, tinha algumas regiões ainda no laranja, duas regiões no vermelho, né? E a maioria do estado, 86% do estado, estava na fase amarela. Depois, 21/8, 21 de agosto, 11ª atualização, as fases que estavam em vermelho aqui já mudaram para laranja, e aí 88% do estado permaneceu na fase amarela. Depois, 4/9, 4 de setembro, 95% do estado na fase amarela, que é bom, né? Sinal que os casos estavam diminuindo. Depois, 11/9, 100% do estado na fase amarela, que isso é muito bom. O Plano São Paulo ele também dá autonomia para que os municípios, por exemplo, para que a cidade de Pedreira diminua ou aumente as restrições conforme o andamento dos casos naquela cidade, desde que o prefeito apresente os pré-requisitos e as decisões dele tem que estar embasada em comprovação científica. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre o Plano São Paulo, eu gostaria que vocês me falassem duas coisinhas. A primeira, qual fase a nossa região aqui de Campinas, a nossa cidade de Pedreira está? E quais as atividades que já estão liberadas na nossa região, a gente estando nessa fase? Eu aguardo o retorno de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!